Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tatiano novamente, e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos falando sobre conceitos básicos de rede. E hoje é dia de falar sobre o proxy. Mas afinal, o que é um proxy? O proxy nada mais é do que um servidor intermediário. Ele se coloca entre a nossa LAN e a WAN, que seria a internet. Então, toda requisição que parte de um usuário dentro da nossa rede, ele passa por um intermediário que encaminha esse pacote para a internet. Ele é um pouquinho diferente do conceito de roteador e de firewall. A gente vai entender um pouquinho mais a seguir. No mundo de tecnologia, tudo é muito mais complexo do que aparenta. Então, as abstrações ajudam a gente a ter um entendimento superficial sobre algum tema. E agrupar os dispositivos em camada ajuda a ter um entendimento geral sobre como uma rede se comporta. Então, como vimos anteriormente, a camada de acesso à rede estão switches, cabos, tomadas, access points, assim por diante. Na parte de internet a gente tem um roteador, transporte o firewall, e na parte de aplicação a gente tem os aplicativos de maneira geral, WhatsApp, Spotify, Google Maps, assim por diante. O proxy, ele atua na camada de aplicação, então ele vai enxergar ali a parte mais superior ali do que o usuário está fazendo. Mas antes, vamos fazer uma analogia simples. Imagine uma avó que pede ao neto para pegar um pote no armário. Isso é uma situação corriqueira, eu já passei muito por isso. Imagine que nesse cenário, a avó seria o cliente que estaria usando um desk ou notebook ou algo do tipo. O neto, ele seria o servidor proxy, responsável para receber aquela requisição. E o pote seria a informação, que está guardado dentro de um armário que seria a nossa internet. Mas como funciona um proxy na prática? Então eu tenho a nossa LAN, a nossa rede local, eu tenho o firewall, eu tenho a nossa WAN, a internet. A requisição parte da nossa LAN para a WAN e a gente configura o firewall para barrar essas requisições com base no IP de origem, no protocolo que está sendo utilizado e na porta. Então, na prática, qualquer requisição para uma página web ou de qualquer aplicativo, essa requisição ela seria barrada. Eu não teria acesso direto. Aqui entraria a figura do servidor proxy. A requisição da LAN partiria para esse servidor proxy e ele encaminharia a requisição como se ele estivesse pedindo para a WAN e ele retornaria para a LAN. Então ele intermediaria essa requisição. Com isso, eu consigo ganhar políticas de acesso. Só que diferente do firewall, que ele leva em consideração IP, protocolo e porta, aqui eu consigo ter regras numa camada acima, de alto nível, com base no IP de origem e na URL. Que eu consigo aplicar políticas de acesso com base na URL que o usuário está acessando. Então eu posso definir se ele pode ou não acessar aquele conteúdo que ele está requisitando. Mas o que isso significa na prática? Então, na prática, eu consigo bloquear de determinados usuários acessos a redes sociais, ou então definir horários que aquele usuário pode acessar redes sociais, que nem hora de almoço, pausa de café, esse tipo de coisa. Eu consigo bloquear conteúdo adulto, então sites pornográficos, sites de jogos, esse tipo de coisa. Ou eu consigo restringir o acesso total à internet. Imagina um cenário onde eu tenho uma máquina no chão de fábrica, onde ela deveria somente rodar um software específico. E o usuário, a partir daquela máquina, ele não pode ter acesso nenhum a nenhum conteúdo de internet. Além do controle de acesso, eu tenho outros ganhos com a adoção de proxies. Então imagina que eu tenho o cliente tentando acessar um conteúdo na internet. O proxy está no meio com suas políticas de acesso. Então o cliente ele manda a requisição para o proxy, ele repassa a internet. E o firewall entra nesse cenário restringindo qualquer tipo de acesso direto. Então um hacker tentando acessar um dispositivo na minha rede interna, ele não vai conseguir acessar, porque o firewall ele barra e o proxy ele não vai permitir esse acesso direto porque ele está intermediando
todas as requisições da minha rede interna para a WAN. E um vírus do tipo backdoor, que deixa uma porta aberta para ter uma requisição de dentro para fora, ele também não vai conseguir acessar o WAN. Então, por mais que uma máquina tenha sido infectada, eu tenho mais uma camada de segurança, que são as políticas de acesso que atuam como filtro dentro do meu proxy. Eu tenho um outro ganho, que seria com a questão de cache. Então eu posso armazenar imagens grandes, arquivos, mídia, esse tipo de coisa no proxy. Então o cliente requisita o conteúdo, o proxy vai lá e verifica, eu já tenho essa informação, alguém já acessou? Está válida? Então ele não requisita na internet, ele pega localmente e devolve para o cliente. Com isso eu tenho um ganho de desempenho. E eu tenho uma outra questão que impõe limites de acesso. Vamos supor que o usuário está tentando acessar um conteúdo que é muito pesado, que nem um vídeo em 4K. Ele vai ter a velocidade dele limitada para ele ir sozinho não ocupar toda a banda. Que se um usuário está tentando acessar, é uma situação, mas imagine 10, 20 usuários acessando um streaming em alta resolução. Então isso acaba sendo um problema, gerando uma lentidão na rede como um todo. Então a gente pode definir limites de velocidade para acesso de determinados usuários. O assunto de proxy é um pouquinho maior que isso. A gente só passou um conceito muito básico, um conceito bem generalista. Mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. Então até a próxima.